Shalom, meus amigos. Estamos retornando aqui para o segundo Seder de Pessach e nós estamos nessa parte que é depois do Aruhat Erev, depois do jantar. Então espero que você tenha realizado um jantar maravilhoso nesse segundo Seder de Pessach. Eu comi uma comida aqui maravilhosa que minha esposa fez, né? Nós não podemos comer hametz nesse período, então foi uma lasanha de berinjela com queijos, carne de soja, né? Que eu sou vegetariano, não como carne, então com carne de soja, com queijo de berinjela, ficou uma maravilha. Espero que você tenha desfrutado também de uma maravilhosa comida. Estou falando aqui enquanto você vai entrando, conforme eu falei até no final, né? Que Yeshua HaMashiach, ele celebrou o Seder de Pessach, que não tem nada a ver com a Santa Ceia cristã que depois o cristianismo inventou. Eu até brinquei, né, que eles dão um pão plus vita, um negocinho pequenininho, miserento. Eu até falei aqui, ceia não, é para você comer bem, não é aquilo que te dão aí na igreja, não. Até uma coisa interessante, enquanto você vai entrando, há uma diferença entre o Seder de Pessach e a Santa Ceia cristã. Muitas pessoas acham que Seder de Pessach é a mesma coisa que a Santa Ceia cristã. Não, é totalmente diferente. São várias diferenças. Seder de Pessach é realizado com matzá, com pão sem fermento. A Santa Ceia cristã, ela é realizada 99,9% das vezes com o quê? Com pão fermentado. E nós já estudamos que o fermento é símbolo de algo maligno, é símbolo de Yetzirah, é símbolo de inclinação para o mal. Então, assim, não é por má fé, né, mas é por desconhecimento das escrituras. Muitos cristãos pegam, sei lá, um pão aí da padaria na Santa Ceia cristã e falam, esse é o corpo de Jesus. E é um pão fermentado. Ele nem sabe, mas o fermento representa o mal. Se ele está dizendo que o corpo de Jesus é aquilo, ele está dizendo que Jesus é do mal, que Jesus é um pecador, porque, repito, o pão fermentado é símbolo de Yetzirah, é símbolo de inclinação para o mal, é símbolo de pecado. Então, a Santa Ceia cristã comemora, a ceia, né? A Santa Ceia cristã se comemora com pão fermentado e nós comemoramos com matzá, conforme prega as Escrituras. Outra diferença, a Santa Ceia cristã geralmente é uma vez por mês. Uma vez por mês. A nossa festa não, é uma vez por ano, de acordo com o que ordenou o Eterno na Torá. A Santa Ceia cristã, ela não tem nenhuma restrição, é um dia, o camarada vai lá na igreja, celebra e acabou. Pessach, que nós celebramos, é totalmente diferente. A festa dura 7 dias e na diáspora, na Galut, é acrescido mais um dia, então são 8 dias. Em Pessach, você tem a obrigação de eliminar o hametz da sua casa, fazer Birkat Hametz e Biur Hametz, que é tirar, buscar e eliminar o hametz de casa na Santa Ceia cristã. Não tem nada disso. Em Pessach, nós temos a mitzvah de comer todo dia matzá durante esse período. E na Santa Ceia cristã isso não existe. Então eu estou dando aqui, são várias e várias diferenças. Até um cristão chamado Frank Viola, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Pagão. Um autor cristão escreveu um livro chamado Cristianismo Pagão, e nesse livro ele mostra com fontes históricas que a Santa Ceia cristã ela tem origem em rituais pagãos. Então, só para você entender, eu não estou julgando nem criticando você que é cristão e na tua igreja realiza isso, né? Eu respeito quem tem um pensamento diferente. Eu te amo, você é meu irmão, ainda que você celebre a Santa Ceia cristã, isso, né? Você é meu irmão, eu te amo, eu não tenho, né, nem nada contra você, mas eu só estou mostrando o porquê nós fazemos de uma forma diferente, que é a forma que Yeshua fazia, que seus discípulos faziam e a forma que está na Torá, ok? Bem, então nós vamos dar
continuidade à nossa liturgia, e nós estávamos mostrando, né? Agora nós vamos beber a terceira e a quarta taça de vinho, e nós estamos mostrando que Yeshua não celebrou, na primeira parte, nós terminamos assim, mostrando que Yeshua não celebrou a Santa Ceia e sim o Pessah judaico. Nós falamos que ele disse que a matzá, o pão sem fermento, representa o seu corpo. E agora nós vamos beber daqui a pouco o terceiro cálice de yain, de vinho, em memória de Yeshua. E esse terceiro cálice em memória de Yeshua, que Yeshua disse fazer isso em memória de mim, esse terceiro cálice, ele também é realizado na liturgia do judaísmo rabínico, ok? E nós vamos ver isso. Agora, antes disso, é importante dizer que o vinho representa o sangue. De acordo com o judaísmo, existem três líquidos diferentes que são usados para purificar, para santificar: o sangue, a água e o óleo. Vamos lá, a água, então, sangue, óleo e água. A água é um elemento de purificação na Torá e no judaísmo, maim, em hebraico. Nós vemos que quando a mulher está nidá, em estado de impureza, depois ela tem que fazer uma imersão e ela é purificada pela água. A zavá, a mulher que tem um fluxo de sangue, depois acabou, ela tem que fazer purificação. O zav, um homem que tem um fluxo seminal, também tem que fazer purificação na água. Os coninhos, sacerdotes, tinham ritos de purificação na água. A Torá fala e estabelece vários ritos de purificação com água. E é por isso que Yeshua ordenou a tevilá, a imersão, que os cristãos chamam de batismo, para alguém ingressar no corpo dos seus talmidim, no corpo dos seus discípulos. Ele ordenou a tevilá, essa imersão, porque de acordo com o judaísmo, um dos ritos de conversão é a tevilá, é a imersão. E por que a imersão é na água? Porque, conforme eu falei, a água é um elemento de purificação, de santificação, de acordo com o judaísmo. O outro elemento de santificação é o óleo. O óleo, nas escrituras, ele era usado para ungir os sacerdotes, os reis e os profetas. Todos esses três, eles recebiam o ofício e havia uma unção com óleo, consagrando-os, santificando-os para aquela função. E o terceiro líquido usado também para a santificação é o sangue. O judaísmo fala que a Brit Milá, a circuncisão de Abraão, a circuncisão dele, que teve que ser extraído sangue, aquilo ali é um sangue que ratificou a aliança do Eterno. A aliança do Eterno com Abraão é uma aliança de sangue. Sangue era usado pelo sumo sacerdote, havia aspersões com o sangue. Então o sangue também era para santificar, para purificar, para expiar. E nós vemos que, da mesma maneira, a aliança, a Brit, a aliança de Yeshua HaMashiach, também é uma aliança com o quê? Com sangue. Ele falou que o vinho representa o vinho da Brit Hadashah, o vinho da nova aliança. E uma coisa interessante que no judaísmo, o sangue, ele representa também expiação. Por quê? Porque ensina o judaísmo que a morte de um tzadik tem poder para expiar pecados. Até o próprio Talmud, em Moed Katan, fala: porque a morte de Miriam, ela é justaposta à parte dos sacrifícios. Morte de Miriam, a irmã de Moshe, porque a morte dela está justaposta aos sacrifícios. E diz o Talmud, para mostrar que, tal como os sacrifícios fazem expiação, a morte de um justo também faz a expiação.
Então todo o judaísmo ensina que a morte de um tzadik gera expiação. Yeshua, ele foi o maior tzadik de todos, porque ele é o Mashiach. Então se o tzadik, a morte dele gera expiação, com mais razão a morte de Yeshua, segundo o judaísmo, gera expiação. E nós vimos que um dos elementos da santificação é o vinho. Agora, vejam só, por que nós vamos beber o vinho em memória de Yeshua depois do jantar? Repito, por que nós vamos beber agora, depois do jantar? Por que não foi antes do jantar? Sempre me perguntam isso, todo ano. Pô, Tzadok, por que tu não bebeu em memória de Yeshua antes do jantar? Por que você bebeu depois? Pelo seguinte, se você abrir aí em 1 Coríntios 11, 25, 1 Coríntios 11, 25, está escrito: é assim, depois, preste atenção, depois de terem jantado, não foi antes, foi depois de terem jantado, também lhes deu o cálice. Yeshua, e disse: este cálice é a Brit Hadashah, é a aliança renovada, realizada pelo meu sangue. Assim fareis também, e sempre beberão em memória de mim. Então, está escrito expressamente que é depois do jantar. E Yeshua disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, beber o sangue de Yeshua não é pegar um sangue e beber, mas isso é uma metáfora para o vinho. Então agora, meus irmãos, você pegue aí o seu cálice de vinho, que nós vamos fazer um ato espiritual muito forte. O judaísmo chama esse terceiro cálice de cálice da Geulah, de cálice da redenção. E é exatamente esse terceiro cálice que Yeshua disse que representa o seu sangue, porque o sangue dele é o sangue da Geulah, é o sangue da redenção. A nossa redenção individual, os que os cristãos chamam de salvação, a nossa redenção individual, mas também a redenção coletiva, porque haverá a redenção de toda a humanidade para trazermos a era messiânica. Então, o judaísmo chama esse cálice da redenção, que é justamente o terceiro cálice que Yeshua falou que é o sangue da nova aliança. E agora você está entendendo porque Yeshua não falou que era o primeiro nem o segundo, exatamente esse terceiro cálice que representa o seu sangue. Então nós vamos fazer a brachá e depois vamos beber em memória de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagafem, Borei peri hagafem. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da vide. Amém. Vamos beber em memória de Yeshua o cálice da Geulah, da redenção. Vamos fazer uma tefilá também, uma oração espontânea. Eterno, quando bebemos o sangue de Yeshua, que nós possamos internalizar dentro do nosso ser a Brit Hadashah, a aliança renovada, e que nós possamos, Pai, andarmos como Yeshua andou, pregar como Yeshua pregou, fazer o que Yeshua fez, pois ele prometeu aos seus discípulos que obras maiores
do que ele fez serão feitas por nosso intermédio. Que todos nós, Hashem, possamos testemunhar Yeshua por nossas ações. Que todos nós sejamos cheios de Ruach HaMashiach, do Espírito do Messias, Yeshua, e possamos ter realmente uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida em que nós realmente andamos como Yeshua andou. Nós te agradecemos, Pai, pelo precioso sangue de Yeshua que foi derramado, pelo seu precioso sangue que foi derramado para nos trazer a Geulá, a redenção individual, e que também haja a Geulá, a redenção de todo o mundo. Nós te agradecemos pelo sangue precioso do Cordeiro, como escreveu Yohanan, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Yeshua disse que aquele que bebe do seu sangue terá a vida eterna e será ressuscitado. Eterno, nós bebemos expressando a nossa emuná, a nossa fé, confiança em fidelidade na obra redentora de Yeshua HaMashiach. Nós oramos e te agradecemos. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua Messias. Amém. Uma coisa interessante, meus amigos, é que nós estamos, diz o judaísmo, no exílio. O nosso mundo, conforme eu falei, jaz no maligno. Nós estamos no exílio, estamos vendo coisas ruins, negativas. Exílio em hebraico é galut ou golá. Golá, exílio. Mas se eu pego a palavra golá, exílio, e eu acrescento um aleph, golá, exílio, mais um aleph, se transforma em Geulá, redenção. Então, a diferença do exílio para redenção, ou seja, exílio, golá, para Geulá, redenção, as palavras em hebraico são escritas da mesma forma. Redenção só tem um aleph a mais. E aleph em hebraico, o seu valor numérico é 1. E dizem os nossos sábios que é uma alusão ao eterno, porque o eterno é 1. E Yeshua disse, Ani aleph vetav. Eu sou o aleph e eu sou o tav. E eu já fiz um shiur dizendo que aleph é o número 1, que representa o eterno, e tav representa emet, a verdade. Então, aleph, o eterno, e emet, a verdade. E Yeshua disse, eu sou o eterno e eu sou a verdade, porque o eterno é a verdade, e Yeshua é a verdade, e Yeshua é uma manifestação do eterno. O eterno é a verdade, o eterno e Yeshua são um. Então, o que eu gostaria de explicar para vocês hoje? Para nós termos Geulá, para nós sairmos de Golá, exílio, e chegarmos a Geulá, a redenção, nós precisamos apenas do Aleph, que é o eterno, que é Yeshua. Então, qual é o segredo para nós chegarmos à era messiânica? O segredo é nós enchermos a terra com o Aleph, enchermos a terra com Hashem, enchermos a terra com Yeshua. Você e eu temos a missão de propagarmos o eterno Hashem, de propagarmos Yeshua, de propagarmos a Torá. Você tem a missão de ser um pregador. Agora, é aquilo que eu falei na primeira parte, não é pregar com palavras e ter uma vida tosca, como vários e vários têm. É você pregar e viver aquilo que você prega. Você ter um testemunho de vida compatível com o caráter de Yeshua HaMashiach, compatível com aquilo que o Eterno quer que nós façamos. Então, meus amigos, nós temos essa missão de trazer o Aleph para a terra, de trazer Yeshua. E você pode fazer isso como? Por meio das suas orações, por meio de Masim Tovim, de boas obras, de tzedakah, de caridade, de ajuda ao próximo, pregando Yeshua, vivendo como Yeshua, compartilhando os nossos vídeos, os nossos ensinamentos. Seja o nosso subscritor, se inscreva no nosso canal no Facebook, no YouTube e propague essa mensagem, que ela possa atingir o coração de várias pessoas.
Eu vou seguir aqui, mas eu gostaria só de falar uma coisa que nem estava no script, mas eu sinto que sou tocado para falar. Muitas pessoas me mandam e-mails que elas são resgatadas das trevas por conta dos nossos vídeos que foram compartilhados por vocês. Eu já recebi vídeo de padre católico, padre obviamente só pode ser da igreja católica, desculpe a redundância, de padre, dizendo que alguém compartilhou um vídeo meu e quando eu estava falando que o Eterno é um, falando contra a idolatria, ele falou que ele disse que várias vezes ele já ouviu mensagens contra a idolatria, mas aquele dia que ele ouviu a mensagem, o Eterno mandou ali um poder muito forte e desfacelou todo aquele pensamento dele idólatra. E ele me mandou um e-mail, esse padre, dizendo: olha, Tzadok, eu estou renunciando esta semana à batina, vou largar a idolatria, eu vou servir ao Eterno. Eu já recebi e-mails de pessoas que foram curadas por meio das ministrações nossas que levam a palavra do Eterno. Não sou eu, né? Tem gente que adora falar: eu tenho mérito. Eu não tenho mérito nenhum, o mérito é de Yeshua. O mérito, a cura é de Yeshua. Tem pessoas que são curadas, casamentos restaurados, já recebi testemunho, pessoas que estavam com depressão, com insônia, pessoas endemoniadas, vários testemunhos. Então, isso quem faz o Eterno por meio das nossas vidas e por meio de você que compartilha a nossa mensagem, a nossa pregação. Então, eu gostaria de chamar você para ser um parceiro meu e do Eterno, porque isso não é uma obra minha, isso é uma obra de Hashem. Eu queria te convocar para ser um guerreiro de Hashem, não do meu exército, mas do exército de Hashem, do qual eu sou soldado. Não sou oficial, não sou sargento, não sou nada. Eu e você somos soldados, mas que você esteja comigo no fronte, na trincheira, ombro a ombro, proclamando a Torá e proclamando Yeshua HaMashiach, ok? Bem, vamos seguir aqui. Você conhece a história que depois Yeshua ele morre e ele ressuscita. E na liturgia judaica, depois do jantar, depois de tudo, já se aproximando do final da Haggadah, vem o Afikoman. Me passa, por favor, o Afikoman. Vem o Afikoman, que nós já estudamos a simbologia na primeira parte. E conforme eu falei, hoje estamos de quarentena, só estou eu aqui e minha esposa, mas quando nós fazemos, reunido com várias pessoas, uma criança procura o Afikoman, que está escondido, e depois ela traz o Afikoman aqui para a mesa, e o Afikoman representa o quê? Conforme eu citei o estudioso David Dalby, que ele faz um estudo profundo, dizendo que Afikoman significa ele ressuscitou. E esse estudo eu tirei de uma Haggadah da JPS, uma Haggadah do judaísmo tradicional. Então, o Afikoman representa ele ressuscitou. O judaísmo fica, olha, quem ressuscitou? Quem ressuscitou? Nós sabemos que quem ressuscitou é Yeshua HaMashiach. O Afikoman, está escrito aqui com caracteres hebraicos, o Afikoman é um símbolo da ressurreição de Yeshua. Então nós percebemos, meus amigos, que toda a liturgia judaica, ela aponta para Yeshua. E aqui, tirando o Afikoman, que representa aqui Yeshua, e o Afikoman na antiguidade, e hoje também nós fazemos, as pessoas pegavam e comiam, o Afikoman, e os nossos sábios ensinam que depois do Afikoman você não pode comer mais nada. Para quê? Para você ficar com gostinho da matzá na boca. Então, depois do Afikoman, você não come mais nada para ficar com gostinho da matzá na boca. E é interessante que o Zohar, a obra-prima da Kabbalah, chama a matzá de pão da fé e pão da cura. Diz que é um pão da fé porque comer matzá fortalece a nossa conexão com o Eterno. Repito, comer matzá, segundo o Zohar, fortalece a nossa conexão com o Eterno.
E é chamado também de pão da cura, porque ele cura o nosso corpo e faz com que o nosso corpo entenda que o nosso propósito na nossa vida aqui na terra é servir a Hashem. Então, matzá é o pão da fé e o pão da cura. E eu posso pegar essa simbologia cabalística do Zohar e aplicar a Yeshua. A matzá que representa Yeshua é o pão da fé. Da fé em quem? Da fé em Yeshua, da nossa emuná em Yeshua. E também a matzá é o pão da cura. Por quê? Porque por meio das feridas de Yeshua, nós somos sarados. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, o castigo que nos traz shalom, que nos traz a paz, estava sobre ele, e por meio das suas feridas, das suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, a matzá é um pão da cura, e Yeshua é a matzá. Yeshua disse que a matzá representa o quê? O seu corpo, o corpo do servo sofredor, o corpo do Mashiach ben Yosef. E aqui eu gostaria de citar palavras do rabino ortodoxo Eliyahu Davidas, um rabino que não crê em Yeshua, mas olha só o que ele diz. Ele diz assim: quem não crê que Isaías 53 se refere ao Mashiach e que o Mashiach levou as nossas dores, quem não crê nisso deve suportar por si mesmo o peso dos seus pecados. Então, meus amigos, quem não crê em Yeshua vai suportar por si mesmo o peso dos seus pecados. Mas nós cremos em Yeshua. Nós cremos que ele nos trouxe a redenção. Então, o Afkoman representa Yeshua. E no judaísmo, bebe-se também o quarto cálice de vinho, e nós vamos beber aqui. É bebido um quarto cálice de vinho, que para nós que cremos em Yeshua, o judaísmo ortodoxo não fala isso, mas nós que cremos em Yeshua, o quarto cálice é um cálice em homenagem à ressurreição de Yeshua. Porque a mensagem principal é: Yeshua morreu, mas ele ressuscitou. Isso é importante. Então, e que nós vamos ressuscitar também se você estiver morto, quando Yeshua voltar, você vai ressuscitar. E se você estiver vivo, conforme Romanos, haverá uma transformação, o seu corpo será glorificado. Mas nós vamos beber o quarto cálice em honra à ressurreição de Yeshua, mas isso também nos traz uma lição para as nossas próprias vidas. Antes de beber, um minuto eu queria falar o seguinte: segundo o judaísmo, sempre quando nós dormimos, a nossa alma se desprende do nosso corpo. A nossa alma se desprende do nosso corpo e o Eterno levaria a nossa alma e você poderia não voltar mais, você poderia não acordar mais de manhã. Eu conheço, tem muita gente que vai dormir e não acorda mais, a pessoa morreu. E o judaísmo fala porque a alma se desprendeu do corpo e a pessoa não volta mais. E diz o judaísmo o seguinte: quando você acorda de manhã, é porque o Eterno devolveu a sua alma para o seu corpo. E os rabinos dizem o seguinte, que você, quando acorda de manhã, isso é uma mini ressurreição. Isso simboliza a ressurreição, porque você dormiu, a sua alma saiu do corpo, você morreu, entre aspas. Quando a tua alma volta para o teu corpo, você ressuscitou, você reviveu. E por que você acorda? Porque, dizem os nossos sábios, porque o Eterno quer que você viva
para servi-lo. Você que está me vendo hoje, agora, saiba de uma coisa, você só está vivo agora porque o Eterno te deu mais um dia de vida para que você o sirva, para que você seja servo de Hashem. E você vai dormir, se você morrer, morreu. Se você acordar amanhã, é porque o Eterno está te dando uma nova chance. Cada dia é uma nova chance que o Eterno te dá para você servi-lo. Então a ressurreição de Yeshua, ela nos ensina o quê? Não só a ressurreição de Yeshua, não só a ressurreição dos mortos na era messiânica, mas ela nos ensina uma lição muito profunda e diária. A lição é, todo dia, eu e você temos que ressuscitar para servirmos a Hashem. Todo dia, eu e você temos que nascer de novo, como uma nova criatura e servirmos a Hashem em novidade de vida. Então vamos fazer a brachá e bebemos o quarto cálice em honra e memória à ressurreição de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen, Borei peri hagafen. Amém. Bebamos. Bem, há um quinto cálice que não está pegando aqui, né? Mas tem uns cálices de prata aqui ao lado, com 5 cálices. Nós bebemos 4 cálices, que nós acabamos de beber o quarto, conforme essa ilustração. Mas há um quinto cálice, deixa eu pegar aqui de prata aqui. Há um quinto cálice que geralmente é separado, que a câmera não está pegando, está ali. É um quinto cálice que é separado, que o judaísmo chama de cálice de Eliyahu Hanavi, o cálice do profeta Elias, porque de acordo com a tradição judaica, Elias, ele virá para anunciar o Mashiach, o Messias. E essa tradição que Elias vem anunciar o Mashiach, essa tradição, ela foi adotada na Brit Hadashah. Yeshua disse que Yohanan Hamatbil, João o Imersor, João Batista, ele é o Elias que haveria de vir para anunciar o Mashiach. E de fato, Yohanan Hamatbil, Yohanan o Imersor, João Batista anunciou que Yeshua é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Mas essa tradição judaica também, eu não posso nem dizer que ela não se cumpre mais. Por quê? Talvez quando Yeshua retorne, eu particularmente creio, eu não tenho como provar isso, mas eu particularmente creio que quando Yeshua voltar, estará com ele todos os tzadikim, todos os sábios. Voltará com ele Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Eliarro, Elias. Então eu creio que Elias estará também anunciando o retorno de Yeshua. E por isso que a tradição ela deixa um cálice para quê? Que é o cálice para Elias beber. É o cálice de Eliarro, Elias, para ele beber. Muitas vezes na liturgia eu bebo esse cálice como uma recordação do retorno não uma recordação, né, que Yeshua não voltou, mas como um chamado para Yeshua retornar. Então muitas vezes eu sirvo, ontem eu servi um quinto cálice, e vamos servir também um quinto cálice. A tradição judaica não faz, mas eu vou pelo menos colocar um pouco, um quinto cálice como um símbolo de que Yeshua voltará, um símbolo de que Eliarro, Elias, ele virá anunciando o Mashiach, e o Mashiach vai reinar sobre toda a terra. Então vamos beber esse quinto cálice como um pedido, né? Na verdade não é uma lembrança, mas é um pedido para que Yeshua HaMashiach venha. Conforme nós oramos na Amidá, todos os dias nós fazemos a oração da Amidá, nós judeus, a Amidá da manhã, de tarde e de noite, ela fala sobre a vinda de Mashiach, porque é dever nosso orarmos todos os dias pela vinda do Mashiach.
Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amém. Bebamos pedindo o retorno de Yeshua. Bem, meus amigos, somando essa segunda parte e a primeira parte, nós vimos todos os elementos principais da Haggadah de Pessach. A Haggadah tradicional possui muitas outras coisas, mas eu quis aqui, mas senão ia ficar muito longo, né? Somando só a primeira parte e a segunda, são mais de 2 horas, mas eu quis pegar mais os elementos da tradição ortodoxa, rabínica, elementos que estão conectados a Yeshua. Eu espero que todos vocês tenham gostado e comentem aí no Face, porque eu vou orar por isso, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: muitas pessoas têm dúvidas, querem fazer Pessach, daqui a 50 dias temos Shavuot, que é o Pentecostes, muitas pessoas querem fazer a festa, muitas pessoas querem cumprir Torá, muitas pessoas elas têm dúvidas e às vezes elas não têm a quem perguntar, as informações ficam vagas. Então eu estou pensando, vai escrevendo aí se você quer, eu estou pensando, eu vou orar também para o Eterno. Eu estava pensando em uma vez por semana fazer uma live, que não seria um estudo, eu faria a live e ficaria aqui para responder as suas dúvidas, os seus questionamentos, para te ajudar a fazer techuvá, para te ajudar a servir ao Eterno. Nós estaremos orando pela tua vida, pela tua família. Então seria um dia, eu tenho muitos estudos que eu posto, mas não seria de estudo. Seria um dia de oração e também de tirar dúvidas, porque muitas vezes vocês têm dúvidas e não têm a quem perguntar. Então depois você deixa o seu comentário se você é uma pessoa que tem dúvidas, se você deseja isso. E eu também vou orar, porque se o Eterno der o sinal verde, nós iremos fazer isso. O Rabino Shapira tem vídeos nossos no YouTube. Você tem que ver os 2 últimos vídeos do Rabino Yitzhak Shapira. E o Brasil, gente, muitos de vocês que me veem, vou falar aqui para encerrar, mas isso eu não posso deixar de falar. Muitos de vocês que nos assistem são descendentes de judeus. Muitos de vocês são descendentes de judeus, Binei Anussim, que pela Inquisição da Igreja Católica na Espanha, em Portugal e depois no Brasil, vocês perderam as suas raízes judaicas. Muitos de vocês têm sobrenomes judaicos e vocês perderam a identidade judaica, vocês se tornaram cristãos. E agora, no fim dos tempos, o Eterno está chamando você para retornar para a Torá, para retornar ao judaísmo de Yeshua. Não é judaísmo de homens, não. Judaísmo de Yeshua. E muitos de vocês estão sedentos pela verdade. Muitos de vocês que nos assistem, é triste, não estou querendo, né? Não estou generalizando e falando mal de ninguém. Obviamente não posso generalizar. Mas muitos de vocês foram decepcionados na igreja, foram feridos por líderes. Muitos de vocês foram roubados com dízimos, com ofertas. Muitos de vocês foram explorados. E agora você começa a se deparar com Torá, com Yeshua, você quer fazer um retorno, mas você não sabe como. E na internet existem muitos falsos mestres e falsos profetas. E às vezes você fica ouvindo coisas que não tem nada a ver. E Baruch Hashem, bendito seja Hashem, que ele levantou o Rabino Shapira, um rabino ortodoxo que nasceu em Israel. O Rabino Shapira, eu falo porque eu conheço ele e vi muita coisa dele. O Rabino Shapira, ele está fazendo hoje o que o Rabino Shaul, o que Paulo fez há 2000 anos atrás. O que Paulo fez há 2000 anos atrás, o Shapira foi levantado para fazer hoje. O Rabino Shapira, ele percorre o mundo inteiro, criando um grande exército de discípulos de Yeshua, o maior exército de discípulos de Yeshua na face da terra, que cumprem Torá, mitzvot e testemunham Yeshua. O Rabino Shapira está sendo usado, não porque ele é o bonzão, não é isso, mas porque o Eterno o levantou. Eu mesmo, antes de conhecer o Rabino Shapira,
Eu não sabia quem ele era, mas quando eu o conheci, quando eu passei a ter contato, o Eterno me mostrou e me testificou que ele realmente foi levantado para fazer o que Paulo fez há 2000 anos atrás. Ele é um rabino de verdade, não são esses falsos rabinos que a gente tem aqui no Brasil, sem querer criticar, mas tem muito falso rabino, falso moré, falso roche. 99% dos líderes aqui, muitos não são nem judeus, é uma falsidade danada. Mas o Rabino Shapiro é um rabino de verdade de Israel, que foi levantado, está abençoando muita gente, e pela misericórdia do Eterno, né, eu não fiz nada, mas ele me instituiu aqui no Brasil para representá-lo e ajudar vocês que estão querendo fazer chuvar e conectar você a Israel, a Yeshua, a Torá. Você pode ingressar no povo de Israel, não de qualquer maneira, ou não como a galera faz aí. O camarada vai comprar um kippá na feira e diz, eu virei judeu nazareno, judeu messiânico. Não é isso. O camarada bota um paletó, virei judeu. Não, isso não te torna judeu. Mas minha ideia é criar um canal de dúvidas para te ajudar a verdadeiramente entrar no povo de Israel, sem essa mentirada que está na internet. As pessoas estão vendendo conversões falsas, as pessoas estão criando... Vou te falar uma coisa chocante, 99,9% das congregações messiânicas do Brasil nem messiânicas são, porque nem judeus são. Muita heresia, muita abobrinha, muito testemunho ruim. Então, a ideia é te conectar a sábios de Israel, a pessoas que têm o testemunho de Yeshua. O Rabino Shapiro, ele trabalha com outros rabinos também que têm testemunho de Yeshua, para você fazer uma techuvá, não de qualquer maneira, mas com pessoas que sejam levantadas para abençoar a tua vida. Homens, tal como o Eterno levantou Moisés para abençoar vidas, tal como o Eterno levantou Paulo para abençoar, que o Eterno levante homens para também te abençoar. E eu gostaria de fazer parte da tua vida. Eu queria que você fizesse parte da minha família. Quem sabe você que me assiste, um dia você esteja aqui sentado do meu lado, como houve pessoas que já estiveram aqui. Quem sabe um dia nós estejamos juntos. Mas ainda que isso não ocorra, ainda que à distância, que você faça parte do exército do Eterno. Reflita sobre isso e que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Hag Pesach Sameach, que você passe todos esses dias de Pesach comendo matzá. Yeshua, ele é a matzá, ele é o pão sem fermento. Yeshua é o pão sem maldade, porque ele nunca pecou, ele é a nossa redenção. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.